O que interessa agora nesta nova fase é esta conjugação, este equilíbrio, em que os portugueses têm de ter a noção de que a contenção continua a ser importante, em que o controle da situação continua a ser importante e, por isso, os pequenos passos e, por isso, a sua avaliação constante também. Pequenos passos e avaliação constante. É desta forma que Portugal começa nesta semana a flexibilizar algumas medidas de isolamento social, como anunciou o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa. 2 meses depois do surgimento do primeiro caso de coronavírus no país, o número de mortos se aproxima de 1.000, enquanto na vizinha Espanha chega a 25.000. Mas o afrouxamento não significa uma volta à normalidade, como enfatiza o primeiro-ministro António Costa. Todos temos consciência que até haver uma vacina disponível no mercado e acessível a todos nós, ou até haver um tratamento de efeitos terapêuticos comprovados, nós vamos ter de continuar a conviver com o Covid-19 nas nossas vidas. Portugal decretou o estado de emergência em 18 de março, quando contabilizava apenas 2 mortos pela Covid-19, mas mesmo antes já havia fechado escolas, proibido reuniões em grupos numerosos e suspendido voos. O país tem apenas 4,2 leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. O Brasil tem quase 5 vezes mais. Com muitos idosos e poucos leitos, Portugal apostou no distanciamento social e nos testes em massa. Desde o dia 1 de março, foram realizados mais de 396 mil testes de diagnóstico Covid-19 em Portugal, 80% dos quais no mês de abril. Foi, como dissemos no início, um mês decisivo na nossa resposta à pandemia. Como será feita a flexibilização do isolamento em Portugal? O que foi determinante para conter a pandemia por lá? Qual a avaliação das autoridades portuguesas sobre a aceleração da Covid-19 no Brasil? E como fica o atendimento a imigrantes brasileiros? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, ambos em home office. E nesse episódio a gente conversa com a ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, e com o jornalista Jean Amato, colaborador do jornal O Globo, na cidade do Porto. Fique com a gente. Ministra Marta Temido, Portugal tem hoje um dos menores números de mortos proporcionalmente à população por causa da Covid-19 na Europa. A que a senhora atribui esse resultado? Bom, a verdade é que eu penso que este resultado decorre de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, Portugal beneficiou de ter registrado o primeiro caso de Covid-19 numa fase em que outros países europeus já estavam a lidar com a situação. Uma das razões para a eficiência portuguesa no combate ao coronavírus está no mapa. Portugal só tem uma fronteira, justamente com a Espanha, e que foi fechada logo no início do surto. A segunda hipótese também é justificada pela geografia. Portugal está no extremo oeste europeu. Como a onda de contaminação veio do leste, as autoridades portuguesas puderam se planejar, observando o avanço da doença no continente. Mas também é verdade que nós temos um sistema de saúde que tem um modelo de tipo Serviço Nacional de Saúde. Aliás, o Brasil tem o Serviço Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, que ajuda a dar uma resposta integral, mais abrangente a toda a população quando uma pandemia desse tipo acontece. Porque toda a população está coberta pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, independentemente daquilo que é a sua capacidade de pagar, e é bastante importante. Depois também nós tivemos a sorte de poder contar com profissionais de saúde muito empenhados, que têm dado tudo por tudo
para garantir que os cuidados de saúde são prestados a quem deles necessita. E eu diria que também em termos do apoio da população portuguesa, de todas as forças, de todos os parceiros sociais, de todas as forças políticas, tem havido um grande alinhamento. Neste momento, num momento de luta, é um momento de união para encontrar esse resultado mais positivo possível para todo o povo português. Bom, ministra, toda a comunidade portuguesa acabou aderindo ao isolamento, às medidas de distanciamento social. Agora vocês avaliam que, naturalmente, pelo andar da curva de novos casos, há já um ambiente para fazer essa flexibilização. De que forma ela será feita? Neste momento, eu tenho alguma preocupação que, com o cansaço acumulado do confinamento, também dessa situação económica que para alguns ficou bastante complicada, possa haver um menor cumprimento daquilo que são as regras de distanciamento. Então eu acho que tem que ter sempre muita atenção, muito cuidado, ir muito nessa mensagem de que o sucesso da luta contra esta pandemia não depende só do Ministério da Saúde, não depende só do Governo, depende de cada um de nós. Como é que vocês estão fazendo assim, o passo a passo e até mesmo a necessidade eventualmente de voltar atrás, de recuar? Nós sabemos que ao longo da pandemia nós vamos ter que ir adaptando as nossas estratégias àquilo que são os resultados epidemiológicos. E nós temos que ter as pessoas preparadas para uma estratégia que pode ter avanços e também pode ter recuos em função de necessidades. E não podemos dizer que estamos livres de que isso aconteça. Espera-se não ser possível, não ser necessário, no futuro, recorrer novamente ao estado de emergência. Se for necessário, isso será ponderado. Para isso existem os vigilância epidemiológicos, mas aquilo que nós vamos procurar fazer é ter boas práticas, regras específicas, por proposta dos vários setores, por exemplo, da indústria, do comércio, para o alívio de medidas em cada uma dessas áreas. Mas temos de estar sempre atentos, por isso nós vamos fazer os alívios por medidas sucessivas de 15 em 15 dias. Para já, nós temos um plano até ao final de maio, mas vamos ter que ir acompanhando. Aqui no Brasil, ministro, uma das grandes preocupações é a subnotificação, porque não há testes. Não sabemos exatamente qual é o número correto de pessoas infectadas. Como é que Portugal tem lidado com esse problema e como é que contabiliza o número de doentes e de mortos? Bom, a estratégia de testes que Portugal seguiu é aquela que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Tentar testar o mais possível. E, portanto, além da aplicação de testes aos casos suspeitos de doença e aos contactos dos casos suspeitos, nós procuramos testar as pessoas que estão em determinados sítios onde há um risco especial de contrair a doença. Desde logo profissionais de saúde, depois também tivemos a mesma estratégia para estruturas residenciais para pessoas idosas, depois também a mesma estratégia para profissionais de determinadas áreas, por exemplo, guardas prisionais, por exemplo, agora vamos tentar fazer o mesmo para a reabertura dos jardins de infância, onde estão as crianças mais pequenas, porque todos estes locais são sítios onde vamos ter população especialmente vulnerável. Mas nós sabemos que os testes são só uma fotografia daquilo que pode ser o contágio, a infecção num determinado momento. Na verdade, nós sabemos que testar é importante, mas não podemos esquecer que o teste é apenas um instrumento de diagnóstico. Não se pode também
sobrevalorizar o poder do teste. É muito importante que o teste seja acompanhado por essas outras medidas de prevenção. Sem isso, não serve de nada. Ministra, a senhora falou do caso do Brasil. Aqui nós vivemos uma explosão do número de casos, né? Portugal é um país que tem um intercâmbio muito grande com brasileiros, muitos imigrantes morando aí. Como é que a senhora vê a situação no Brasil? Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump falou recentemente, inclusive, em proibir a entrada de viajantes brasileiros no futuro. O presidente Trump colocou o Brasil na mira quando recebeu o governador da Flórida na Casa Branca. Um jornalista questionou Ron DeSantis sobre os voos da América do Sul que ainda chegam ao estado. O governador citou o Brasil ao dizer que está preocupado com o aumento de casos de Covid-19 na América Latina, já que muita gente da região desembarca em Miami. Trump perguntou se ele cogitava interromper voos do Brasil. O governador disse que não necessariamente e sugeriu que as companhias aéreas testem os passageiros antes de eles embarcarem. Trump continuou: se precisar interromper voos, me avise. A senhora acha que é o caso de Portugal também adotar uma medida tão drástica mais adiante, tendo em vista a situação aqui no Brasil dramática? Não. O Brasil é, para os portugueses, um país irmão. Mesmo no nosso pior cenário, nós sempre mantivemos voos regulares para o Brasil. Muitos portugueses têm família no Brasil, eu própria tenho família no Brasil. Portanto, isso é impensável num contexto como aquele que nós temos em termos de relação entre os nossos países e pensamos e desejamos, sobretudo, que a situação no Brasil seja controlada o mais depressa possível, sabendo que é uma situação complicada, desejando a maior sorte para o povo do Brasil, para essa luta contra essa pandemia, a maior sorte para todos aqueles que trabalham no SUS, porque é possível vencer essa pandemia. Com relação aos imigrantes, existe algum tipo de distinção na forma de tratamento? Eles são tratados como os demais cidadãos portugueses? Exatamente. Nós, aliás, o que fizemos durante este período foi dizer que mesmo aqueles que estão, aquela população que está numa situação ainda à espera de uma decisão quanto à sua legalização no país, ou que estão ao abrigo de uma situação de proteção internacional, neste momento o acesso ao Serviço Nacional de Saúde não tem qualquer custo, porque é a melhor forma de proteger essas pessoas e de proteger também o país todo. Ministra, a senhora vê no horizonte uma possibilidade de volta à normalidade ou teremos aí um longo período de restrições? Quais são as perspectivas e as projeções que o Ministério da Saúde português faz nesse momento? Bom, essa é que é a pergunta que tem uma resposta mais difícil. Nós não podemos, para já, até a doença ser erradicada, até encontrarmos uma cura ou uma vacina, não podemos imaginar o regresso à normalidade. Nós vamos ter que nos habituar a viver com a doença, até para ir aumentando a imunidade de grupo, mas não dá para voltar à vida como ela era. Ministra, para a gente encerrar, a gente sabe que em termos de pandemia, a Europa está à frente do Brasil, né? O vírus chegou antes. A gente tem aí talvez um delay, um atraso de algumas semanas, não dá para precisar exatamente quantas. E obviamente um país não dá dicas para o outro, não dá recomendações a outro país. Mas qual é o relato que a senhora, falando desde o futuro, faria às autoridades brasileiras neste momento? Para tentarem aprender com os erros dos outros e não os repetir e tentar seguir as boas lições que alguns países também têm na forma como lutaram contra a pandemia. Isto é um processo muito longo, muito desgastante. Aqui em Portugal, vocês dizem que nós estamos já numa fase à frente
Nós podemos estar numa fase à frente, mas nós podemos ter uma segunda onda e quem sabe mais. Portanto, isto não se vence com uma corrida curta. Como nós dizemos, isso não é um sprint, isso é uma maratona. E a melhor sugestão que eu poderia dar era para tentar estar sempre bastante atualizado em relação àquilo que vai aparecendo, recomendação técnica da Organização Mundial de Saúde, do Centro de Controlo de Doenças, e tentar transpor e tentar aplicar e tentar adaptar também para aquilo que é a maneira de ser e a forma de estar de cada sistema de saúde e de cada população. Marta Temido, ministra da Saúde de Portugal, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho para a senhora. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, um prazer, obrigada, boa sorte. Jean Amato, Portugal começa a flexibilizar as regras de isolamento social agora no início do mês de maio. Como é que a população portuguesa está recebendo essa mudança e essa abertura? A população portuguesa já está há 45 dias confinada, desde o primeiro estado de emergência, e nos últimos dias tem havido maior ida das pessoas às ruas, principalmente depois da Páscoa. Depois da Páscoa, o número de confinamento passou a ser de 50%. 50% da população em casa e 50% saindo, já dando as suas voltinhas e tudo mais. Então, o governo, pressionado até pela essa saturação do confinamento e também pelo problema econômico, já que ele arca com 70% dos salários das empresas que estão com contrato de trabalho suspenso temporariamente, resolveu, mediante a curva equilibrada dos novos números de casos e pelo fato de que o número de recuperados superou já umas 2 semanas o número de mortos, resolveu abrir parcialmente a economia a partir agora do dia 4. A conta que se faz é justamente essa, né? Houve um período de mais ou menos 15 dias no qual o número de pessoas curadas superou o número de novas infecções, né? Portugal conseguiu equilibrar muito com a ajuda da população que entendeu de imediato a necessidade de ficar em casa e preservar a saúde das pessoas ao seu redor. Todo mundo encampou o confinamento, e é um dado até curioso. As pessoas encamparam o confinamento antes dele ser decretado, obrigatório, entre aspas, com um estado de emergência de 18 de março. Ainda em fevereiro, as escolas fecharam e várias empresas adotaram o home office. O primeiro caso de Covid-19 no país foi no dia 2 de março. Apenas 9 dias depois, as autoridades portuguesas já recomendavam o isolamento. E uma semana depois, o presidente declarou o estado de emergência, que incluía ajuda financeira para todos os setores e trabalhadores. Então, antes do estado de emergência, Portugal tinha decretado um estado de alerta e já fechou as fronteiras com a Espanha e depois decretou o estado de emergência e imediatamente todo mundo respeitou. Mas o governo hoje já deu uma explicação que é o menor indício de aumento de casos, vai voltar atrás com tudo, vai fechar o país de novo. Pois é, Jean, a partir dessa segunda-feira começa esse relaxamento aí em Portugal. E qual é a orientação? As pessoas podem sair de casa? Tem que sair com máscara? Podem ir para o comércio? Vai ter aula? O que muda a partir desse início agora do mês de maio? Olha, o que muda, por exemplo, as regras gerais, né? Eles dividiram o relaxamento em setores. Por exemplo, transporte público, uso obrigatório de máscara, higienização e limpeza. Algumas empresas de transporte vão usar uma cabine de proteção ao motorista, que ele vai ficar reservado e não vai poder ter contato com nenhum dos passageiros. Para evitar aglomerações, contato com dinheiro e facilitar a circulação de profissionais considerados essenciais, todos os transportes públicos no país estão assim, com as catracas liberadas. Os serviços públicos, a partir de 4 de maio, também é a mesma coisa, uso obrigatório de máscara, atendimento por marcação prévia. Uma das medidas mais graves que eu penso que o governo vai decretar a partir de agora, no fim do estado de emergência e começo desse estado de calamidade, que é um degrau abaixo do estado de emergência, que é proibido a aglomeração de mais de 10 pessoas. Então, eles começaram a fazer, a abertura vai ser de 15 em 15 dias, e a cada 15 dias eles vão estudar o que pode ser aberto, o que pode ser fechado e o que pode continuar aberto. Então, são 3 datas iniciais, 4 de maio, 18 de maio e 1º de junho.
Eles vão abrir de cara agora, na segunda-feira, eles vão abrir o comércio local, que são lojas com portas abertas para a rua de até 200 metros quadrados. As escolas estão fechadas e vão continuar fechadas do primeiro ao 9º ano, ao 10º ano. Aqui vai até o 12º ano. Só o primeiro e o 11º e o 12º anos vão ser reabertos. Esportes individuais ao ar livre são permitidos, mas não podem ser utilizados os vestiários nem as piscinas. E os cinemas, os museus e as bibliotecas vão começar a abrir de maneira faseada. Os cinemas só lá em junho, 1º de junho, com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico. O futebol, faltam 10 rodadas para o campeonato nacional e eles vão ser jogadas, essas 10 rodadas vão ser jogadas de portões fechados, sem torcida. A UEFA impôs o dia 25 de maio como data limite para as federações apresentarem planos de regresso às competições, mas em França o governo já decidiu. Está fechada a temporada não havendo retoma da Liga Francesa. No mesmo dia em que o Comitê Médico da FIFA concluiu, o futebol só deve regressar em setembro. Ô Jean, quais foram as principais controvérsias que o governo português enfrentou aí nesses 45 dias de isolamento das pessoas em casa? Olha, Maltic, o governo teve uma aprovação de todas as medidas de uma maneira até considerada inédita. Se você comparar com os outros países da Europa, todo mundo acatou rapidamente o confinamento e não teve assim uma grande controvérsia. O que aconteceu? No dia 25 de abril, que foi o sábado passado, o parlamento resolveu comemorar o Dia da Liberdade, que marca a Revolução dos Cravos, quando foi derrubada a ditadura do Estado Novo. Teve uma petição na internet, já que teve bastante assinaturas, e que as pessoas não estavam querendo que isso acontecesse, porque já que ninguém pode comemorar nada, ninguém pode sair de casa e ninguém pode se encontrar para fazer festas e comemorações, e o desfile de 25 de abril, que é um marco na Avenida da Liberdade, quando as pessoas descem a Avenida da Liberdade, é um desfile lindo, e foi cancelado. E a classe política, quer dizer, um pouco da classe política que o parlamento abriu com uma lotação de 1/5 dos deputados, ele abriu dessa maneira e ninguém usou máscaras. Até os partidos de esquerda brigaram entre si, mas a comemoração em nome da democracia aconteceu e essa foi a maior discordância, o maior levante de opiniões contrárias que aconteceu até agora, nesses 45 dias de confinamento. Jean Mato, nosso amigo, nosso colega do Jornal O Globo, falando diretamente do Porto, muito obrigado e uma boa semana para você, Jean. Valeu, Jean, obrigada. Uma boa semana. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Até mais.